Olá, tudo bem, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos começar a live. Já está aqui nosso colega, Dr. Leandro Bernardo Ferreira Bernardo. Só faz 20 anos que eu te conheço, Leandro, mas não consigo ainda gravar a ordem do seu sobrenome. Para a gente conversar aqui hoje um pouquinho sobre o tema que está emergente aí, sobre as limitações que o Estado pode impor na nossa vida. Vamos ver se deu a hora. Eu gostaria de começar agradecendo a ESA da OAB Paraná, na pessoa da sua coordenadora, a doutora Adriana Dávila de Oliveira, por nos conceder esse espaço aqui, esse público, essa audiência no Instagram da ESA. O nosso colega, o professor Francisco Zardo, que é o coordenador de Direito Público da ESA Paraná, e também é o presidente da Comissão de Gestão Pública, da qual eu, Mariane Schilhar-Lubke, faço parte na condição atual de vice-presidente. Lá a gente desenvolve um trabalho muito bacana de acompanhamento dos atos públicos, emissão de pareceres. Estamos sempre atuando aí em prol da ajuda da gestão pública, da transparência, do controle. E, nesse sentido, a Comissão de Gestão Pública entendeu como pertinente realizar hoje essa live com o Leandro, que é procurador federal. Ele é graduado pela Universidade Estadual de Maringá, estudamos juntos lá na nossa querida UEM. Ele é de Maringá e eu hoje atualmente moro aqui em Curitiba. Ele fez mestrado aqui, na mesma época que eu, na Pontifícia Universidade Católica, na área de Direito Econômico e Socioambiental, procurador federal, sempre ligado com essas questões macro aí que estão acontecendo, né, Leandro? No campo dos direitos humanos, povos indígenas, povos tradicionais, sempre um campo bem forte de atuação do Leandro na efetivação de direitos fundamentais. Sempre a atuação acadêmica dele também se volta a essa área, e é doutor pela Universidade de São Paulo, USP São Paulo, com o nosso grande professor Dalmo Dallari, né, Leandro? Um orgulho para a gente. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Mariane. Me escuta bem? Tudo bem. Me ouve bem? Tudo bem. Ótimo. Tudo bem. Ótimo. Bom, posso... Pode se apresentar, pode fazer o que quiser. Não, só queria inicialmente agradecer o convite da ESA, da Comissão de Gestão Pública, representada na pessoa da minha grande amiga Mariane, e muito feliz de estar tratando com vocês um tema de tão grande importância nesse momento e tão espinhoso, né? Mas estamos aí dispostos a poder contribuir um pouquinho. Bom, o tema que a gente vai tratar aqui, na verdade que o Leandro vai tratar aqui, é limites da atuação estatal sobre as liberdades públicas em tempos de pandemia, né? Eu não estou falando novidade nenhuma, mas a gente tem experimentado aqui uma vida muito diferente, né? Essa vida do confinamento que a gente tem passado nas últimas semanas. Nós mesmos estamos sentindo como isso é diferente, como isso é difícil, como isso tem se mostrado uma situação muito estranha na nossa vida, né? As nossas relações familiares mudaram, as nossas relações de ir e vir, de poder sair, de poder trabalhar, todas elas foram afetadas em razão dessa pandemia, dessa grave crise de saúde pública mundial. E essa novidade, ela é uma novidade tanto para nós, mas também para o Estado e para o direito, né? Quando a gente fala em Estado, aqui a gente fala do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, né? O Executivo sempre à frente das ações, das políticas públicas, das medidas, do planejamento para o enfrentamento dessa crise. O Legislativo também, com seu papel auxiliar na elaboração de leis, alterações constitucionais que têm sido feitas, validação ou acolhimento de medidas provisórias ou não. E o Poder Judiciário balizando como está sendo a aplicação de todas essas leis, de todas essas medidas, decretos, enfim. Ele está fazendo já esse crivo aí
em dizer o que é constitucional, o que não, o que pode se aplicar, o que não, ou como se pode aplicar, né? Além de tudo isso, nós temos as questões políticas, as questões partidárias, a polarização que a gente vê na rua, nas redes sociais, em torno do tema, né? Uns aplaudindo as medidas tomadas, outros não, porque as questões econômicas estão ligadas às questões de saúde pública, e isso causa uma polarização imensa, né? Como que você está vendo toda essa situação, Leandro? Boa tarde mais uma vez a todos que nos ouvem, nos escutam, nos assistem. Mariane, o tema é de gravíssima importância e relevância, como você muito bem adiantou e introduziu o nosso tema. É um problema social mundial, uma gravidade sem tamanho, uma pandemia sem paralelo na história recente da humanidade, podemos dizer assim. Só hoje, numa rápida análise ali dos dados frios ali sobre a expansão da Covid, a gente vê que o Brasil já chega a cerca de 80 mil casos já reconhecidos de infecção, mais de 5 mil e tantas mortes. Infelizmente, fatalmente, chegaremos nas próximas horas a 6 mil mortes. Isso tudo traz grandes dificuldades sociais, né? De outro lado, a gente tem problemas sérios ligados a desemprego, a necessidade das pessoas irem para a rua. E aí a gente tem que se perguntar, a ideia justamente é essa, a gente trazer algumas reflexões do papel do direito nesse processo, especialmente a gente vê nos municípios decretos, leis restritivas de direitos, até que ponto essas leis são possíveis, são passíveis de serem aplicadas, e até que ponto há excesso. Então, é mais ou menos com essa perspectiva que a gente vai trabalhar hoje nessa conversa, pretendo trabalhar, trazendo alguns balizamentos que eu acho pertinentes, mas desde já, deixando muito claro que até pela gravidade, pela novidade da situação que se coloca, é muito difícil a gente ter uma perspectiva de uma solução dada e definitiva para o problema, porque a cada dia que passa ele se agrava. E talvez o que pode ser hoje legal, constitucional e dentro dos limites fora dos limites do Estado, talvez lá na frente, daqui algumas semanas, a situação seja outra. Então, tudo isso são questões que a gente vai pontuar hoje aqui na nossa conversa, assim espero. Vamos lá, Leandro. Então, vou fazer a primeira pergunta aí para você, né? Parece que a gente vive um cenário de guerra, assim, né? Um cenário meio velado de guerra, né? Um cenário de anormalidade, de excepcionalidade, de tudo aquilo que a gente está acostumado a viver. Como que o direito deve encarar? É uma guerra mesmo? Vale tudo? Qual a perspectiva disso, Leandro? Eu acho que essa foi uma excelente questão. Acho que é um ponto de partida, talvez, de extrema relevância, e a gente pode, a partir daí, traçar alguns cenários, algumas possibilidades, para tentar sair ou tentar imaginar o direito como um elemento na ajuda dessa pacificação, na ajuda de soluções para esse problema que aparece. Seria uma guerra, a gente tem visto isso muito na mídia, essa expressão sendo usada, combate à pandemia como uma guerra, a pandemia. Essa guerra, ao meu ver, ela é muito mais retórica do que concreta, do que jurídica, né? Então, essa guerra é utilizada, lógico, numa circunstância mais informal e não sob um ponto de vista jurídico, político. Tanto é que hoje a gente tem uma Constituição em vigor, a gente tem um sistema jurídico. E, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que ao longo da história, né, especialmente nos últimos 2 séculos e meio, a gente vem passado por um processo de evolução das nossas instituições, das relações entre Estado e sociedade, desde lá das revoluções liberais, ali passando pela construção do constitucionalismo, da evolução dos direitos sociais, especialmente depois do período pós-Segunda Guerra Mundial, em que efetivamente trouxe grandes novidades aos direitos humanos, à proteção de direitos fundamentais, e isso repercutiu também no sistema constitucional dos mais variados países, né, com reflexos também no Brasil. Então, toda essa evolução civilizatória, ela aconteceu em um espaço muito curto de tempo. Então, a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de prezar, de valorizar essas grandes evoluções civilizatórias. O Brasil, como eu disse, ele também tem um marco muito importante, especialmente pós-Constituição de 88,
com várias regras ali estabelecidas que aparentemente continuam em vigor. Só fazer um paralelo com uma situação parecida que aconteceu no Brasil, lógico, né, em uma escala muito menor, mas se a gente lembrar, em 1904 a gente teve a chamada Revolta da Vacina, um caso que ganhou grande repercussão à época, em que o poder público, numa atuação mais autoritária, determinou de forma compulsória a adoção de medidas com caráter sanitário, caráter de saúde pública, direcionada a vacinar a população, especialmente no Rio de Janeiro. E a forma como foi dada aquela atuação estatal, muitas vezes ferindo algumas liberdades básicas, gerou, por consequência, no caminho seguinte, no momento seguinte, no mês seguinte, isso estamos falando em novembro de 1904, quer dizer, mais de 100 anos atrás, uma revolta que, por sua vez, foi combatida com o estado de sítio. Então, quer dizer, aí sim, a partir daí, o Estado, naquele momento, pôde agir livremente, sem qualquer amarra constitucional, lembrando que a gente tinha uma Constituição à época, mas com uma eficácia muito menor. Então, quer dizer, resumidamente, nesse ponto, a gente tem que, a partir do pressuposto que a situação é nova, mas a gente tem um sistema jurídico constitucional em vigor e que traz algumas amarras a essa atuação estatal. A gente vê, essa é uma realidade não só do Brasil, mas também de outros países importantes, países que o Brasil toma como referência, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, em que lá nesses países não foi implantado no combate a essa pandemia qualquer estado de exceção. Quer dizer, eles estão tentando buscar resolver esse problema gravíssimo dentro do sistema constitucional de cada um. Então, esse acho que é o primeiro ponto importante, relevante, e que a gente, além de tudo, tem que prezar para que ele seja levado a termo até o fim desse combate, que queira Deus que não demore por muito mais tempo, mas essa observância à norma constitucional, aos direitos e garantias fundamentais, elas se apresentam um importante balizador, talvez, dessa atuação do Estado nesse momento. Embora, digamos novamente, a situação é gravíssima, seja gravíssima. Você entende, então, que nesse momento, muito embora a Constituição preveja mecanismos para tempos excepcionais, que atualmente a gente consegue lidar com essa situação dentro dos limites que a Constituição nos impõe em um estado de normalidade? Sem dúvida. Daqui a pouquinho acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas questões ali, sobre alguns casos, outros casos concretos, mas a gente tem hoje um arcabouço jurídico que começa a dar conta, que em princípio ele dá conta da realidade posta, sem que a gente precise recorrer a alguns regimes excepcionais, né, a situações que deixem de lado o regime democrático de direito, porque a gente conhece a nossa história brasileira, além do período de ditadura. O Brasil esteve muitos momentos em que esse estado de exceção, foi colocado em prática. Então, acho que evitar, buscar a todo custo que esse tipo de situação limítrofe aconteça, é sempre salutar. E você vê que é possível ter um balizamento relativamente seguro para o conhecimento dos limites da atuação do Estado? Será que tem um norte, uma luz do fim do túnel, um farol para nos dar, assim, para como o Estado deve agir dentro dessa legalidade? Bom, com toda humildade, a gente tem estudado alguns casos que têm já chegado, algumas discussões estão sendo levantadas aí, julgamentos importantes pelos tribunais, especialmente pelo STF, leis novas propostas pelos estados, municípios, pela União, e a gente talvez possa trazer algumas luzes aí, talvez alguns balizamentos, algumas balizas relevantes nessa discussão. Por exemplo, um deles acho que até esse constitucionalismo mais atual, mais contemporâneo nosso, talvez seja o primeiro balizamento importante, é de que a gente possui um sistema jurídico em vigor, a gente possui um sistema de formulação de legislação, de atuação da administração pública taxativamente previsto na Constituição, legislações infraconstitucionais, de modo que, assim, até citando um autor, um desses novos constitucionalistas dessa nova geração, que tem batido essa tecla da importância que seria da valorização do texto das leis aprovadas pelo legislativo, quer dizer, uma presunção relativa de que aquelas legislações, aqueles atos administrativos são constitucionais, até talvez como
uma reação ao excesso, talvez, de voluntarismo do judiciário, por ter reconhecido a inconstitucionalidade de muitas leis nos últimos anos, começa a pender um pouco para o lado contrário, essa necessidade de presumir que a legislação e os atos administrativos, eles têm uma presunção relativa de legitimidade. Obviamente, isso não termina por aí. Isso é o primeiro passo importante, até de modo a garantir que as ações do Estado, seja ele município, União, Estados, sejam os órgãos de cada ente da federação, o judiciário, administração e legislativo, possam caminhar com certa tranquilidade nesse momento de pandemia. Bom, outro ponto importante, a gente tem nessas situações de crise uma clara relativização, até certo ponto permitida, das garantias dos direitos fundamentais. Lembrando que nenhum direito, seja ele constitucional ou não, possui um caráter absoluto. Eles são passíveis de flexibilização dependendo do caso concreto, particularmente quando a gente tem no contraponto a supremacia do interesse público. Então, isso faz com que essa balança muitas vezes ela penda. Pode dizer, Maria. Só para exemplificar isso que você está falando, né, uma relativização dos direitos fundamentais em razão da pandemia, eu me lembro de um vídeo que chegou até mim de uma pessoa, de uma mulher em Araraquara, no interior de São Paulo, sentada, sem máscara, e ela discutindo, não sei se era com um fiscal da prefeitura, que queria que ela se recolhesse, que naquela cidade era para todo mundo ficar em casa, né? O comércio estava fechado, e ela falava que ela conhecia a Constituição, que o direito de vir e vir era um direito dela, e o fiscal argumentava com ela, não, mas tem um decreto. Ela falava assim, não, mas a Constituição é maior que tudo. A Constituição é maior que o decreto. E eu quero ver quem vai me tirar daqui. Eu estou vendo que a Guarda Municipal está agindo assim, de maneira arbitrária. Pode me bater que meu advogado vai vir aqui. Ou seja, a população hoje tem noção de quais são os seus direitos fundamentais. Sim. E existe uma dificuldade de entendimento a respeito de como essa limitação pode se dar, já que ela pode se dar, e como que o poder público transmite isso para a população em geral, né? Essa é a dificuldade que eu sinto. Não, perfeito. Acho que o exemplo casa muito bem com essa baliza que eu trouxe agora, dessa flexibilização, muitas vezes, dos direitos fundamentais em situações de crise. É lógico que não estou falando de uma repulsa, de uma exclusão dos direitos fundamentais, de forma alguma. Mas a gente é preciso reconhecer que nessas situações de crise há uma necessidade de uma limitação, mínima que seja, logicamente observado o texto constitucional, obviamente observado o princípio da legalidade, mas que nessas situações faz com que aquele direito que seja previsto na Constituição, que essa senhora de Araraquara se referiu, tem também alguma limitação no caso concreto. Quando a gente tem do outro lado, por exemplo, uma questão de saúde pública, né? Então, não é a situação muito mais complexa, que a gente que está ligado ao direito sabe, mas muitas vezes a população, de uma forma geral, não tem condições de fazer essa metragem. É muito emblemático, Leandro, que o Poder Legislativo, no afã de querer regulamentar situações, proteger direitos fundamentais como a saúde, às vezes acaba se atropelando e produzindo legislações, às vezes, incompatíveis ou incongruentes, né? Sim. Eu falo da lei de uso de máscaras aqui no Paraná. Foi uma lei de iniciativa parlamentar e ela diz assim, no artigo 1º, não lembro o número da lei, decora agora, todo mundo que sair da sua residência deve utilizar máscaras. É o comando que a lei dá. No parágrafo 2º, ela fala assim, considera-se locais públicos de aglomeração. 2 pontos. Ponto de ônibus, táxi, transporte coletivo, etc. Parques, praças. Como que eu harmonizo essa situação? Ou seja, eu tenho que usar para fora de casa, mas se eu estou andando dentro do meu carro, sozinho, eu estou para fora de casa. E o parágrafo 2º fala de locais públicos que tenha aglomeração. O fiscal pode me multar se eu estiver dentro do meu carro sozinho e sem máscara? Né? Ou seja,
se eu estou andando de bicicleta, se eu estou correndo, se eu estou andando pela rua, ou seja, a lei no afã de querer proteger, e claro que toda lei a gente presume que ela venha de boa fé, de uma intenção boa do legislador, acaba criando uma sensação de insegurança, né? E aquilo que deveria ser bom para a população acaba gerando uma situação de repulsa. Até porque a lei estabelece punições e a gente sabe que muitas pessoas não estão tendo condições de comprar comida, quem dirá de ter uma máscara para andar no transporte coletivo ou se locomover, né? Então, como que você vê essa situação do Poder Legislativo especificamente aí? Pois é, só continuando, acho que vai entrar muito bem nisso que eu ia falar agora na sequência, dessas balizas que eu trouxe até agora. Então, a primeira é essa presunção de legitimidade dos atos das leis criadas pelo poder público. Segundo, essa relativização dos direitos fundamentais diante da gravidade da situação posta. O terceiro seria que a existência, a necessidade de uma filtragem constitucional também dos excessos. Então, aí talvez esses excessos, e aí complementando, aí seria a quarta, talvez, baliza importante, que tenho visto nas decisões, especialmente do Supremo, a relevância que tem sido dada nos julgamentos, muitas vezes julgando uma lei ou um ato do Poder Executivo constitucional ou não, quando, por exemplo, não se verifica a cientificidade daquela medida, ou a imprescindibilidade daquela medida em um caso concreto. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, talvez mais à frente, mas caso de determinação de quarentena, de toque de recolher. É adequado esse toque de recolher ou ele é excessivo? Se a gente tem talvez outras medidas menos gravosas, será que ele passa a ser tão irrelevante assim, tão recomendado ou não? Uma cidade, por exemplo, não tem uma expansão, uma explosão da pandemia tão grande, tão grave. Então, eu tenho visto no Supremo esse entendimento, talvez, e eu acho que tende a prevalecer essa lógica, essa baliza importante de que essas ações do poder público, seja ele legislativo e administração, essas medidas mais gravosas somente serão aceitas quando justamente tiver embasamento técnico-científico para a sua adoção. Então não vai poder acontecer essa adoção de medidas de acordo com a cabeça de cada gestor público ou de acordo com a cabeça de cada assembleia ou câmara municipal. Então esse balizamento acho que é muito fundamental até para a gente saber para que caminho a gente vai trilhar agora, especialmente municípios. A gente tem visto, às vezes, aqui no Paraná curioso, né? Hoje a gente vê um município brigando judicialmente para ter quarentena, outro para que a quarentena seja suspensa, o próprio município, o próprio prefeito brigando em caminhos contrários. Então, acho que tudo vai passar, esse crivo científico tem sido levado muito a sério pelo Supremo nesse momento, dessas decisões que a gente tem analisado até agora. Então, Leandro, falando aqui do Paraná, né, eu creio que Maringá foi um município que fechou o comércio muito cedo, né, tomou medidas, o Poder Executivo tomou medidas muito cedo em relação à quarentena e depois reabriu gradativamente. Agora nós temos um caso emblemático lá em Umuarama, né, que foi analisado pelo Tribunal de Justiça, isso chegou ao STF também em relação ao toque de recolher. O que você tem a falar desse caso, ou do que você entende desse assunto aí do toque de recolher para a gente, que é uma restrição? Sim. Perfeito, ótimo. Esse caso é muito curioso, né, que acho que o município de Umuarama tinha decretado esse toque de recolher, foi ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça havia cassado, depois foi reavivado, e o Supremo agora, na semana passada, salvo engano, tem uma decisão monocrática, salvo engano, mas decidiu que aquele toque de recolher, naquele caso específico, ele deveria ser suspenso, levantado, porque não existia justamente essa demonstração da cientificidade ou da adequação daquela medida tão gravosa naquele caso concreto. Então, eu acho que esse balizamento, esse deu um ótimo exemplo em que esse balizamento foi aplicado. Eu acho que essa é uma tendência dos julgados dos tribunais. Eu vi que tem alguns municípios que têm tido toque de recolher, alguns os tribunais de justiça têm mantido, mas eu acredito que essa tendência do Supremo de exigir essa filtragem pelo critério da cientificidade, principalmente ali com pareceres de
organismos ligados à saúde pública, passa a ser algo de extrema relevância. Aí, só para concluir esses balizamentos, Mariane, então seria um balizamento importante, seria essa permissão de utilização dessas medidas mais gravosas somente como última ratio, ou quando demonstrado a sua procedência ou a sua legitimidade com base em estudos científicos, algo nesse sentido. Outro balizamento importante, outra baliza importante, melhor dizendo, seria a criação da Lei 13.979 pelo governo, pela União, em começo de fevereiro de 2020, que aí ela foi uma lei de extrema relevância, até uma lei que se antecipou à chegada da pandemia de uma forma mais ampla no Brasil, e ela previu ali uma atuação entre os entes da federação, e ela permitiu, em seu corpo do texto, a adoção pelos poderes públicos municipais, estaduais, de medidas em caráter comum com a União, medidas gravosas, como essa medida da quarentena mesmo, ela encontra respaldo nessa lei. Então, até os municípios que eu tenho visto, olhado a legislação, eles têm apontado que se baseiam nessa lei federal 13.979 como legitimadora da sua atuação. Então, nesse ponto, eu acredito que essa lei ela representa um importantíssimo marco, e talvez tudo que fuja um pouco do que está ali previsto passe a criar um pouco uma certa incerteza. Então, talvez o baseamento, né, a fundamentação da atuação dos órgãos estatais, municípios, estados e a própria União deve, talvez, nesse momento, enquanto essa lei estiver em vigor, observar as suas restrições e as suas permissões ali previstas. Em várias situações, o STF já analisou essa lei, e, salvo algumas situações bem específicas, ele considerou essa lei constitucional. Né? Essa uma baliza importante. E complementar a isso, até talvez seja o que você iria falar, o Supremo reafirmou em algumas ações judiciais o caráter de competência comum, administrativa e concorrente suplementar no âmbito legislativo. Então, quer dizer, o Supremo, mais de uma vez, entendeu que os estados e municípios têm poder de legislar complementarmente, até criando algumas medidas restritivas de direitos, desde que em harmonia com o espírito dessa lei, o espírito constitucional, e também aos órgãos administrativos também. Como até a gente vai discutir talvez mais à frente, fechamento de aeroporto, fechamento de... Até que ponto isso é permitido dentro dessa atuação concorrente ou comum, né? Então, mas deixa para um outro momento só para fechar essa linha de raciocínio. Então, basicamente, essas seriam as balizas que eu vejo importantes e talvez principais nesse momento para a gente conseguir avançar nesse discurso, nessa discussão tão relevante no momento. Então, Leandro, a dificuldade que eu vejo quando a gente, do leigo, né, verificar essas posições, às vezes, do Tribunal de Justiça, do STF, é que nesses casos específicos, muito embora seja a mesma lei 13.979, aquilo que você ressaltou, né? É o caso concreto que vai determinar a decisão no judiciário, ou seja, existe um embasamento científico, como estão os casos de coronavírus naquele local, para determinar se é possível ou não é possível, é legal, é razoável, é proporcional que se imponha um toque de recolher ou uma quarentena ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, sempre o Poder Judiciário analisando o caso concreto para verificar se naquele município as condições estão previstas ou não, e não existe uma possibilidade de uma regra geral, né? E acho que essa possibilidade de legislação concorrente, tanto material e de atos materiais definida pelo STF, vem muito nesse socorro aí dos municípios, dos estados, verificarem efetivamente, claro, com razoabilidade, com proporcionalidade, né, ponderando todos os princípios, todos os direitos que estão em jogo nessa situação extrema, né? Vida, saúde pública, liberdade econômica, liberdade de ir e vir, para a gente conseguir ter balizas concretas sobre quarentena, toque de recolher, prisão em relação a essas situações aí, né? Só complementando, Mariane, só para complementar, concordo plenamente com o que você disse,
Mas ainda, apesar de tudo isso que a gente está falando, dessas balizas mais ou menos mínimas que a gente tem que tratar, está tratando, apesar de tudo isso, no máximo, a gente pode dizer que a gente tem algumas pequenas zonas de relativa segurança ou de relativa certeza positiva, quer dizer, aquilo que o Estado, o poder público pode fazer, e algumas áreas de clara e segura, que seguramente a gente pode entender como espaços negativos, ou seja, que o Estado não pode atuar sob pena de atuação atuar em inconstitucionalidade ou fora dos limites permitidos pela Constituição. E aí, nesse meio do caminho, a gente vai ter uma grande zona cinzenta que vai aumentar ou diminuir, muito provavelmente, por vários fatores. E o principal fator é o problema social que tem sido criado. Então, é importante a gente ressaltar desde já que essas zonas de certeza, seja para dizer que é possível, seja para dizer que não é possível o Estado atuar daquela forma, a gente é possível construir, visualizar algumas nesse sentido, mas existe uma grande zona cinzenta que fatalmente a gente vai precisar evoluir, amadurecer nos próximos meses, especialmente olhando muito para o Supremo, que aliás a gente tem que reconhecer o Supremo nesse momento, e eu particularmente tenho sido crítico do Judiciário de uma forma geral, mas o Supremo nesse momento, o Judiciário de uma forma geral, nesse momento tem sido um importante farol, assim, nessa fixação de regras, de critérios, requisitos para essa atuação do poder público, de uma forma geral, legislativo e administração pública. Leandro, avançando um pouquinho na nossa discussão, eu também recebi esses dias atrás no WhatsApp de um pesquisador da Federal que eles estavam desenvolvendo um aplicativo para mapear os casos de coronavírus em Curitiba. Então, você preenchia lá o teu endereço, onde você fica, sem se identificar por nome, CPF, nada. Você colocava se tinha algum sintoma ou se já tinha tido contato com o vírus e abria um aplicativo com um mapa de Curitiba com pontos verdes, amarelos, vermelhos, indicando se alguém teve contato, né? Eu preenchi de boa fé, mas depois fiquei pensando na exposição, na proteção dos dados, né? Se nós, cidadãos comuns, até que ponto a gente está sujeito a um monitoramento do Estado, que hoje é muito fácil, em razão da tecnologia, em razão das redes sociais, em razão do georreferenciamento, do uso do celular contínuo, ou seja, qual que é o limite do Estado também para que ele invada a nossa privacidade em relação a essa situação? Ou seja, a crise de saúde, ela garante, ela assegura essa invasão pelo Estado? Excelente questão. Particularmente nesse caso que você citou, no seu caso pessoal, eu acho, não tinha, imaginando aqui refletindo agora aqui, eu imagino que não teria muitos problemas, porque você cedeu voluntariamente essa possibilidade de acesso aos seus dados. Então, é uma situação. Mas e quando o Estado impõe essa devassa dos seus dados pessoais, quando o Estado ingressa ali com pedido de informações das operadoras, seus nomes, dados pessoais, endereço, quer dizer, essa é uma discussão extremamente importante que muitas vezes a gente não pensa, e ela traz graves repercussões para a sua vida íntima, para a sua intimidade, para os seus direitos mais fundamentais, mais básicos. A gente tem uma legislação que trata do assunto, importante, né? Hoje em vigor, a gente tem uma legislação geral de telecomunicações, uma lei de 97, salvo engano, que trata de alguns requisitos, algumas limitações das empresas que prestam serviços de telefonia, cria inclusive algumas proibições no sentido de permitir que essas empresas garantam acesso a terceiros. Então, é uma lei muito importante. A gente também, mais ou menos no mesmo sentido, a gente pode citar outras leis, como a lei do Marco Civil, da internet, lá de 2014, que é uma lei muito importante, traz algumas garantias aos usuários que estão em vigor. Então, assim, regra geral, essa devassa a dados mais pessoais, mais íntimos, ela encontra essa restrição na legislação e na Constituição. O Estado de São Paulo, salvo engano, teve agora não sei como que andou esse convênio, estava fazendo um convênio com as operadoras de telefonia
para ter acesso a dados, mas assim, muito interessante a proposta, lógico, porque ela permitia acesso a informações decorrentes de celulares, mas como mapas de calor, digamos assim. Quer dizer, ela identificava localidades em que existiam pessoas em aglomeração, mas sem que essas pessoas fossem identificadas individualmente. Acredito que foi uma atitude muito interessante, que encontra, imagino, em princípio, respaldo na legislação, porque ela não entra nesses dados pessoais, não fere essas regras mais básicas. Por outro lado, a gente teve agora, recentemente, uma medida provisória editada pelo governo federal, que permitia, que tratava de dentro de alguns assuntos que ela tratava, ela determinava, na verdade, que as operadoras de telefonia passassem dados pessoais dos seus clientes para o IBGE, a fim de permitir, até a ideia era muito nobre, permitir que o IBGE fizesse as pesquisas domiciliares de forma remota. Então, o fim era muito nobre, mas gerou uma discussão sobre a constitucionalidade desse acesso ilimitado aos dados pessoais por um ente público, aproveitando-se desse momento de pandemia. Na sequência, a OAB ingressou com uma ação, uma ADI, a ADI 6387, alegando justamente isso, que essa MP federal, ela violava, por determinar essa possibilidade de transmissão dos dados pessoais pelas operadoras ao poder público, no caso federal, ela traria graves violações aos direitos fundamentais. Nesse sentido, deveria ser rechaçada. E o STF, por decisão agora recentíssima, de sexta-feira passada agora, pela ministra Rosa Weber, suspendeu a integralidade da SMP. Então, acho que é uma baliza importante também, e acatou os fundamentos da OAB. Então, passa talvez também a ser um marco importante para a gente saber também até que ponto vai essa liberdade de acesso às informações pessoais, sejam elas de telefonia, ou internet, ou de outras formas, para a atuação do Estado. Então, hoje, com esse entendimento da ministra Rosa Weber, o Estado não poderia, no combate à pandemia, ter acesso a dados pessoais das pessoas. Né? Mesmo com legislação, no caso o MP, que possivelmente ainda pode ser convertido em lei, mas por hora se encontra suspensa nesse momento. Então, quer dizer, o Estado pode usar algumas ferramentas importantes em relação a telecomunicações, mas não pode tudo. Quer dizer, de acordo com esse entendimento do STF, que aparentemente tem uma grande chance de prevalecer, o Estado de uma forma geral, né, o poder público deve observar essas regras básicas de respeito à intimidade, privacidade e outros direitos fundamentais. Uma participação aqui, Leandro, de um colega aqui, Anderson Dalpra Rosa, nessa discussão, ele fala assim: penso que embora os princípios fundamentais individuais e coletivos estejam em conflito, por conta da pandemia, deve prevalecer a primazia do interesse público. Posso estar equivocado, mas, né, a velha discussão desse interesse público, né, Leandro, que toma uma relevância imensa no meio dessa pandemia, né? O que é interesse público aqui nesse caso que deve prevalecer aqui na questão do Anderson, né? Anderson, é o ponto. Acho que esse é o ponto central de toda essa discussão, né? Até que ponto prevalece esse interesse público? Ele sobrepõe-se aos direitos fundamentais. Essa talvez seja a grande discussão que permeia essa atuação, esses limites de atuação do Estado. Em grande medida, em vários momentos, essa atuação baseada esse interesse público maior, ela vai sim prevalecer, mas nem sempre. Quer dizer, aquelas situações em que eu posso agir de forma menos gravosa aos direitos do cidadão, por que eu vou usar da arma mais pesada? Por que eu usaria uma bazuca para matar um mosquito? Se eu posso atingir aquela mesma finalidade de forma diferente, usando outros meios menos dolorosos, menos gravosos. Por que talvez eu vou usar, aí uma pergunta retórica, tá? Mas por que eu vou usar um toque de recolher se eu posso exigir talvez o uso compulsório de máscara? Então, assim, tudo isso está posto, né? Não existe talvez resposta dada para tudo, mas, como eu disse, as coisas tendem a mudar à medida que a pandemia avança. Infelizmente já tem avançado, e talvez o que seja excessivo hoje
amanhã não seja mais. Ou que seja excessivo em Curitiba, em Maringá, talvez em São Paulo não seja. Então, isso tudo depende de vários fatores. A gente sabe que essa interpretação do texto constitucional, ela não está solta no mundo, não está distanciada da realidade social. Pelo contrário, vários fatores influenciam no que é constitucional e o que não é, o que é legal e o que não é. Uma outra questão, Leandro, enviada aqui pelo nosso colega Eduardo Tesseroli, ele fala assim, ó, na opinião de vocês, as competências do artigo 3º da Lei 13.979 são vinculadas ou discricionárias? Que é aquela que fala que o Estado pode adotar isolamento, quarentena, determinação e realização compulsória de exames, testes, coletas, ato discricionário ou vinculado? O administrador está vinculado nessa situação? Na verdade, o artigo 3º, ele até tocou aqui na minha frente aqui, ele diz que as autoridades poderão utilizar dessas medidas. Então, na verdade, ele franqueia ao ente público, ou seja, municipal, estadual, federal, a possibilidade de utilização dessas medidas, que são gravosas, mas então o que a lei faz é pré-permitir a utilização desses instrumentos. Eu acredito que a análise dessa discricionalidade, se vai ser usado ou não, depende muito da situação em que o município se encontra. Então, como eu disse, a quarentena hoje parece algo totalmente pertinente e exigível em São Paulo, mas talvez não seja a melhor medida em outra cidade mais afastada, que não tenha tido nenhum caso até o momento. Então, ela garante, ela permite, é uma faculdade que ela coloca na mão do gestor, do legislador, dos entes da federação, para que ele possa combater, como um instrumento de combate à pandemia. Né? Eu acho que seria nesse sentido. Não sei o que a Mariane acha sobre isso. Daí estão perguntando assim, meu amigo Laércio, Kizorim, mas não acabamos ficando numa zona cinzenta, essa mesmo que você disse, Leandro, a ser definida pelo administrador como juiz natural do interesse público? Perfeito. Assim, a gente tem que lidar com a seguinte questão também. O direito, ele garante ferramentas importantes no combate, mas ele jamais vai prescindir da atuação das forças políticas. Né? Então, no momento hoje, talvez, o que seja um dos problemas gravíssimos que acontece, que a gente verifica na prática, talvez uma ausência de uma harmonia de atuação. Porque aí, se você tivesse talvez um gabinete de crise com uma atuação concertada dos entes da federação, isso seria muito mais fácil de ser resolvido. E aí, assim, o direito poderia ter ir para um lugar onde lhe caberia, que é justamente de um instrumento. Olha aqui, de acordo com a situação concreta, eu vou agir assim ou assado. Aí, talvez, dentro da situação de uma gestão coletiva, de uma gestão compartilhada dessa crise. Infelizmente, o que a gente vê é que não tem acontecido. É justamente essa questão, né, Leandro? A nossa questão do federalismo brasileiro, né? Como que fica? A gente esperava, eu pelo menos esperava, uma situação de unidade, de união, de regras gerais, de um comando, de um norte, de um gabinete de crise. Mas o que a gente tem visto é que a gente não consegue efetivamente reconhecer quais são as competências da União, do Estado ou dos municípios na gestão dessa crise, na adoção das medidas práticas necessárias. Né? Como que você enxerga essa situação, né? Sob o ponto de vista federativo? Sim. Como eu disse, a lei, a 13.979, ela trouxe uma previsão expressa de uma possibilidade de uma atuação conjunta, comum, no âmbito administrativo, né, de ação, efetivamente, e no âmbito legislativo, aquela atuação complementar e também concorrente dos entes da federação, estados e municípios. Antes disso, é importante a gente falar que o Brasil tem um histórico interessante de um federalismo cooperativo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o sistema do SUS, Sistema Único de Saúde, ali, que teve a sua engenharia criada pela Constituição de 88, depois com a Lei 8.080, um sistema, ele prevê essa atuação compartilhada, comum dos entes da federação, lógico, cada um com as suas especificidades, mas uma atuação concertada. Então, quer dizer, a gente tem uma experiência dessa atuação, desse federalismo cooperativo. Agora, a gente também percebe que o Supremo, ao longo dos últimos anos, tem dado decisões importantes no sentido de favorecer essa atuação desse federalismo de cooperação. Só um exemplo, daquelas zonas cinzentas em que a Constituição não prevê
uma competência, digamos, privativa da União, legislativa, ou alguma competência direcionada a algum ente da federação, naquelas zonas mais cinzentas, o Supremo tende, geralmente, nos últimos anos, está tendendo a garantir um maior espaço a esse federalismo de cooperação. No caso do consumidor também, aquela questão envolvendo filas de bancos, né, relações de consumo, possibilidade de multa, quer dizer, algo que, se for, ao pé da letra, seria talvez de competência da União, por ser questão de consumo, o Supremo já vinha decidindo como uma questão de competência concorrente. Né? Então, e essa possibilidade de atuação dessa federalismo de cooperação, nesse momento, aparentemente, ela se encontra mais aprofundada. Aparentemente, o Supremo tem dado muito respaldo a essa ideia desse federalismo de cooperação diante dessa realidade posta, que exige, faticamente, uma atuação concertada dos entes públicos, né, dos entes da federação. Então, vejo com bons olhos essa nova lógica, e talvez tomara que se espraie, até tem alguns casos, um caso interessante sobre essa questão federativa, foi essa DI 6341, em que o Supremo, ao julgar a constitucionalidade de algumas alterações que foram feitas na Lei 13979, ele reiterou, mais uma vez, a importância desse federalismo de cooperação e a permissão que essa lei dá, muito ampla, por sinal, à atuação dos estados e municípios. Muito bem. Eu só vou agradecer aqui a Aline Gabi Casado. Ela lembrou do caso de Araucária, viu, Leandro? Que a funcionária acabou sendo morta no supermercado em razão do cidadão que quis entrar sem máscara. Né? Nessa situação também ela pondera o direito individual e o direito coletivo nessas questões aí. Uma outra situação também que tem se mostrado muito espinhosa, e eu vi em Santa Catarina, por exemplo, naqueles municípios do litoral, o prefeito colocando barreiras na entrada na cidade para que as pessoas, por exemplo, que tenham casas de veraneio, não ingressem no litoral. Ou seja, como se fosse uma proteção para que o vírus não ingresse naquele município por pessoas externas à cidade, né? Como que fica essa questão do direito de ir e vir, circulação no território, transporte interestadual de passageiros, onde cada estado e cada município começou a fechar suas barreiras? Bom, antes de tudo, eu vou me manifestar em relação à última mensagem da Aline Casado, que é uma grande amiga, advogada, professora, que tocamos muitas ideias. Perfeita colocação em relação a esse caso de ontem. O caso põe mais uma vez em xeque até essa discussão entre liberdades individuais e necessidade de uma ação em prol da saúde pública, e aquele caso, particularmente de ontem, é só mais um exemplo dentre vários outros que a gente tem, de que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em observar esses limites às liberdades básicas, né, que muitas vezes se mostram necessários. Agora, voltando à sua pergunta, Mariane, é uma questão bem interessante, essa da liberdade de locomoção. Nesse mesmo sentido, foi uma discussão parecida, agora recente, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, reconheceu como inconstitucional um decreto do governo do estado de Goiás, que proibia, trazia limitação ao transporte de passageiros interestadual naquele estado, quer dizer, ele proibia o ingresso de ônibus de outros estados com base... O decreto ele proibia com base na busca do combate à pandemia. E o Supremo entendeu que, nesse caso, a norma era excessiva e exorbitava das competências daquele ente. Além do que, ela prejudicava, em grande medida, de forma desproporcional, esse direito à locomoção. Então, muitas vezes, imagina só, uma pessoa que precisa viajar e não tem condições de andar de carro, se encontraria totalmente tolhida no seu direito básico de locomoção. Óbvio que a gente tem que pensar em formas de garantir que a pandemia não adentre cidades, estados, mas existem possibilidades, talvez, hoje, pelo menos, de você atuar, combater esse avanço de forma menos drástica, que não choque, talvez, com o direito de locomoção. Mas, obviamente, à medida que a pandemia avança, e talvez o caso da praia seja o caso
exemplar disso, quer dizer, o acesso para fins recreativos apenas a um ambiente pode, talvez, ser uma medida que talvez hoje não se apresente como justificável, mas à medida que a pandemia avança, ela pode muitas vezes ser considerada assim como uma medida justificável, desde que baseado, como eu disse, em estudos e em recomendações dos órgãos de saúde pública. Eu não sei qual é o seu entendimento sobre isso, mas eu penso nesse sentido. Quer dizer, não é uma... existem medidas que ferem a liberdade de locomoção que não são recomendadas nesse momento, desde que, tendo em vista que existem talvez outras possibilidades de atuação, de enfrentamento da pandemia, de medidas menos gravosas. Leandro, a gente teria ainda aqui vários assuntos para discutir, a abordagem da Guarda Municipal, a questão se o Bolsonaro tem que ou não mostrar o exame dele, né? Várias situações. Mas o nosso link daqui uns 5 minutinhos vai cair, Leandro, porque o Instagram deixa a gente ficar 1 hora aqui no ar. Ótimo. Eu gostaria de agradecer você, Leandro, por esse papo, por trazer essas decisões judiciais, tanto em nível de TJ, mas principalmente essa análise acurada, essa leitura que você fez das decisões do STF em relação à aplicação 13979 ou as outras demandas que chegaram no STF. Deixa a tua mensagem final aí, Leandro. Tá bom. Eu acho importante, até ontem lendo um livro bem interessante, aquele famoso livro best-seller, né, como as democracias morrem. É um trecho bem interessante que acho que reflete muito essa preocupação que deve estar sempre presente por nós, que diz o seguinte: aspirantes a autocratas costumam usar crises econômicas, desastres naturais e, sobretudo, ameaças à segurança, guerras, insurreições armadas ou ataques terroristas para justificar medidas antidemocráticas. Eu acho que, assim, essa mensagem deve permear essa preocupação nossa de sempre estarmos vigilantes a essas garantias fundamentais, embora estejamos numa situação gravíssima que demande uma atuação mais firme do poder público, sem dúvida. E por fim, mas não menos importante, embora a gente esteja falando de possibilidades, poderes de atuação do Estado em desfavor do cidadão, muitas vezes, é importante a gente lembrar que a nossa Constituição Federal ela é uma Constituição garantista, que prevê direitos sociais. Então, além das restrições às liberdades, a gente tem que tomar muito cuidado e colocar em evidência a necessidade de que o Estado provenha o cidadão, principalmente aqueles mais carentes, de acesso a políticas públicas e consigam garantir sua sobrevivência nesse momento de crise tão grave. Certo, Leandro. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer conversar aqui com você. Eu espero que quem esteja nos assistindo tenha aproveitado aqui esse nosso bate-papo, que fica disponível depois no canal do YouTube lá da ESA, para quem perdeu ou para quem quiser assistir algum ponto, pegar algum julgado aí que o Leandro citou. Leandro, obrigada. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.